Olá, eu sou Marcelo Guarnieri, mentor e estrategista digital, e vim falar hoje sobre a diferença de mentorias para consultorias e para curso. Quando você faz um curso, você tem um conteúdo programado ali já, gravado. Quando você faz uma consultoria, você traz um problema específico e o consultor te traz as soluções, as orientações para você resolver esse problema. Consultorias também podem ser só para levantamento de requisitos, né? Para entender o que está acontecendo com o seu negócio e te dar um diagnóstico de algumas coisas. Ela não precisa ser necessariamente para definir questões operacionais ou táticas. E no caso da mentoria, a mentoria existem alguns formatos. O que eu tenho eu tenho duas mentorias, uma mentoria para estratégias de negócios e marketing digital, e tem uma outra mentoria que é específica para profissionais de saúde, também do mesmo assunto, estratégia de negócio e marketing digital, focado num produto também, que é o MCD, Método Crescimento Digital, que é um curso que ensina profissionais de saúde a terem um perfil grande, uma autoridade e sustentar o seu crescimento digital, como o meu sócio, que é o Dr. Flávio Pediatra. Se você procurar no Instagram, Flávio Pediatra, você vai saber do que eu estou falando. Ele tem um perfil com 540, hoje tem 543 mil seguidores, com um engajamento absurdo e tudo de forma orgânica. Então, no curso, ele ensina tudo o que ele fez, tudo que ele descobriu, o método que ele desenvolveu para ter esse crescimento digital. E numa mentoria, nós temos uma mentoria chamada MCD Master. Numa mentoria, o que nós temos nesse caso é uma mentoria folha em branco. Há também as mentorias que são com um índice, né, com um conteúdo programático. Eu posso falar delas um pouco mais para frente. O tipo de mentoria que nós fazemos, que é o que eu tenho visto que é mais comum no mercado, ele é focado em algum assunto específico, mas ele é folha em branco. Então, são ciclos de 6 meses, não tem início, meio e fim. Você pode entrar a qualquer momento na mentoria e você traz os mentorados, né? Eles trazem as questões deles, os desafios que eles estão passando, as dificuldades que eles têm, e os mentores, às vezes é um mentor só, às vezes mais de um. No nosso caso da mentoria MCD Master são 2, eu e o Dr. Flávio. E aí os mentores trazem as respostas a respeito daquilo de acordo com o conhecimento deles. Então, mentoria é um acompanhamento personalizado, no nosso caso um acompanhamento em grupo. Então, nós temos um grupo de profissionais de saúde, tem lá médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, também dentistas, e aí eles trazem as dúvidas que eles têm, os desafios que eles têm a respeito do negócio deles e de como eles têm tratado questões no dia a dia. Por exemplo, que questões de negócio? Por exemplo, formação de preço. Tem médico que cobra 1/3 do valor que ele poderia cobrar, e ele não só que ele poderia cobrar, mas ele se sente mal pago. Então ele precisa aumentar o preço dele para chegar num valor que ele considera justo e um valor de mercado. E algumas pessoas, elas têm limitações de merecimento, têm crenças de merecimento, e elas sentem dificuldade, acham que o serviço delas não vale, esse tipo de coisa. E aí nós trabalhamos essas questões na mentoria. Então, questões de mentalidade, né, de mindset. E
Então eu já tenho, nessa mentoria, por exemplo, eu já tenho alguns profissionais que tinham um valor de consulta, né? O valor que eles cobram pela consulta deles ou pela sessão de atendimento deles é dobrado ou triplicado às vezes. Isso é muito comum para profissionais de saúde, mas é muito mais comum para um mercado maior, que é o genérico, né? Em geral, os profissionais não recebem o valor que eles acreditam ser justo pelo serviço deles. E isso acontece por causa de barreiras psicológicas de preço. E essas barreiras, elas fazem com que as pessoas tenham questões de crenças de merecimento e que elas não percebam como o mercado funciona. E aí elas fazem essas barreiras de preço para elas, acreditando que isso que isso permita que elas consigam trabalhar. Eles acreditam que é a única forma viável de se conseguir vender, de conseguir se ganhar dinheiro no mercado deles. E eu vejo demais isso. E as pessoas às vezes não fazem a conta, elas não sabem quanto custa a hora delas. Elas não sabem o valor de custo de ficar parado. Que tem um valor de custo isso, né? Você paga impostos, água, luz, aluguel, você tem gastos de assinaturas de serviços ou produtos que você precisa usar. Você tem serviços como limpeza, por exemplo, manutenção do seu espaço. Se você não tem espaço, você tem provavelmente gastos com serviços como hospedagem de site, você paga algum serviço de anúncios, você tem esse tipo de gastos e às vezes não está considerando esse tipo de gastos na sua estrutura. E aí isso é princípio de empresa, né? Quando você aprende a ser empresário. E esse tipo de discussão é levantada dentro da mentoria. Não é um grupo onde a troca é fundamental, mas a troca acontece e os outros mentorados às vezes trazem questões. Isso é uma coisa muito interessante que acontece na mentoria. Os outros mentorados trazem questões que um dos mentorados está com algum problema específico e aqui o outro já passou por aquilo. E aí acontecem insights, acontecem sacadas que são muito legais a respeito. Inclusive, acontece de, às vezes, o mentorado perguntar alguma coisa que o mentor não passou por aquilo. E uma sacada importante o mentorado só compra o que o mentor já passou por aquilo, né? Ele é um download, a mentoria é um download do cérebro do mentor. Então, se você só compra a experiência do seu mentor e ele não passou por aquilo, como que ele vai te explicar, te ensinar, te orientar a respeito de alguma coisa? Só que, às vezes, um outro mentorado passou por uma situação parecida e aquilo, a mentoria, o poder da mentoria em grupo, né? Uma outra pessoa consegue tirar valor nisso. O interessante é que também é importante entender que para ser mentor, o mentor não é uma pessoa super especial, diferenciada, que está acima de todos. Não, ele está um passo à frente. Se ele tiver um passo à frente, ele só precisa disso, estar um passo à frente, ter passado por alguma coisa que você quer passar para ele poder te orientar. Porque quando ele já trilhou aquele caminho, ele pode te mostrar aquele caminho. Esta é a situação. Então o mentor, ele não é uma pessoa mais velha, que tem muita vivência no mercado especificamente, nada do tipo. Ele precisa ter a experiência necessária para que ele já tenha passado por alguma coisa que você passou. E aí isso faz com que ele possa te orientar, te ajudar a passar por aquele caminho, a repetir o caminho dele. E uma coisa arriscada em mentorias é quando o mentor não tem essa experiência e aí ele faz a técnica que eu chamo de DAV, que quer dizer dedo ao vento. Consiste em molhar a mão e ver para que lado está o vento. E isso é achismo. Então, quando o mentor é irresponsável,
o dito mentor, né? Porque quando a pessoa ensina o que ela não sabe, ou o que ela só leu em livros, não vivenciou aquilo, o negócio fica pobre, as pessoas não têm resultado, né? E ele não consegue transformar as pessoas, porque em cima de achismo ninguém consegue resolver nada, né? Se conseguir é pura sorte, então não precisaria da orientação do mentor. Uma coisa importante sobre esse negócio do achismo é que ninguém pode dar orientações a respeito de um caminho que ele nunca trilhou. Então não se aprende nos livros. Os livros ajudam muito e eles são muito importantes, mas se aprende na prática. E o maior valor de uma mentoria é o que se faz na prática. Então, por exemplo, a mentoria que eu e o Flávio Melo fazemos, que é a MCD Master, é uma mentoria para profissionais de saúde em que ensina fazer a pessoa ter um crescimento digital. Como é? Ele, em 4 anos, conseguiu fazer um perfil super engajado, de forma orgânica, que tem 543 mil seguidores. Ele tem muita representatividade online, é o segundo perfil maior do país, o segundo perfil maior do Brasil na área dele, e tem um engajamento orgânico absurdo, sem nunca ter comprado um seguidor. Então ele pode ensinar com muita propriedade isso, o que ele aprendeu nesses últimos 4 anos fazendo isso, que é um resultado impressionante. E o que eu tenho nesta mentoria é a parte de estratégia e de marketing, que o Flávio não é especialista. Então eu posso passar para as pessoas, né, transmitir para as pessoas a minha experiência sobre lançamento, sobre infoproduto, sobre estratégia de negócio, estruturação da empresa, e ver o seu serviço realmente como um negócio. Que normalmente profissional liberal ou autônomo, ele não vê o próprio serviço como um negócio, né? Ele não vê que ele é uma empresa. Então ele não considera pontos muito importantes para o desenvolvimento dele. Então, basicamente, a mentoria é um acompanhamento que acontece de acordo com o que o mentor tem de experiência, e ele faz um acompanhamento mais próximo. E as mentorias em grupo, elas têm um valor muito grande, porque às vezes você não precisa nem fazer uma pergunta. E essa é a sacada do final do vídeo. Quando eu, por exemplo, participo de mentorias sendo mentor, e também sou mentorado em mentorias. E é importante que você tenha mentores que sejam mentorados, porque se eles não estiverem reciclando, aprendendo, eles estão parados. Então, eles não estão crescendo. Talvez eles estejam limitados para dar aquela informação que você precisa. E a sacada é a seguinte: quando você está numa mentoria em grupo, às vezes você não dá tempo de você perguntar alguma coisa, ou você não tem a pergunta. Já passou pela situação em que você queria perguntar alguma coisa num grupo, você está lá querendo aproveitar a situação, aproveitar a oportunidade de perguntar para alguém que conhece muito a respeito de um assunto, mas não te vem nenhuma pergunta? As perguntas que te vêm são assim, muito bobas, muito simples, você não tem nem coragem de dizê-las, porque aquilo não vai acrescentar nada, nem para você, nem para o grupo. Aí o que acontece nas mentorias em grupo, isso é sensacional. Outra pessoa pergunta algo que você sequer conseguiria perguntar, porque ela está num nível de consciência a respeito daquele problema diferente de você. E pega essa. O Albert Einstein disse uma frase muito interessante para mim, que é o seguinte: uma mente que criou um problema não pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência da mente que o criou. Isso quer dizer que a mente que criou aquele problema, ela tem que mudar o estado de consciência, ela tem que expandir o estado de consciência para então descobrir a solução do problema.
E às vezes a gente não consegue isso. Só que aí a gente tem outras pessoas que, naquele ponto específico seu, que é impossível que você cresça em todos os pontos, né? Aquela pessoa, ela às vezes sabe menos que você em alguma coisa, mas sabe mais que você em outras coisas. Então, aquela pessoa especificamente faz uma pergunta num nível de consciência diferente do seu, que você fala, caramba, eu adoraria ter tido essa ideia. Por que eu não tive essa ideia antes? Caramba, que pergunta foi essa? E você aprende com a pergunta do outro. Isso é sensacional nas mentorias, acontece o tempo todo. E muitas vezes eu estou numa mentoria em que eu nunca perguntei. Eu estou há 1 ano lá, são 2 ciclos já, eu vou por terceiro, eu estou quase 1 ano e meio, eu vou para o terceiro ciclo, são ciclos de 6 meses. E eu nunca fiz nenhuma pergunta. E não é porque eu sou espertão, não. É porque eu aprendo muito com o que os outros perguntam. E essa sacada eu acho que é a melhor delas para quem passa por um processo de mentoria. Poder captar informações, aprender com coisas que você nem foi capaz de perguntar, porque você não estava naquele nível de consciência, é sensacional. E essa possibilidade, ela só acontece porque você está exposto àquilo. Então, mentoria é se expor. Você tem que se expor àquela situação para que, quanto mais exposto você estiver àquilo, mais provável de você conseguir captar essas situações. Em geral, essas mentorias são feitas por perguntas dos mentorados, né? Os mentorados trazem as perguntas e pouquíssimas vezes eu preciso, como mentor, por exemplo, levar alguma pauta, sugerir alguma situação porque as pessoas não têm perguntas. Todo mundo sempre tem perguntas, todo mundo quer saber como funcionam as coisas, como nós resolvemos as coisas. E na nossa mentoria, nós fazemos de forma a não ter segredos. Qualquer coisa que a pessoa perguntar a respeito dos negócios, ela vai ter resposta. Então, de acordo com a nossa experiência, claro. Então, até sobre números. Quando a pessoa quer saber quanto eu faturei num lançamento XYZ, como é que funciona, isso é aberto. E isso é muito rico e muito barato, né? Porque você aprende de um nível muito mais rápido sem passar pelos erros que o seu mentor passou. Então você aprende com os erros dele. Isso é sensacional nas mentorias. É isso aí, eu até me alonguei um pouco, não deu para falar sobre os tipos diferentes de mentoria, mas eu posso voltar a falar a respeito disso para falar dos tipos diferentes. Valeu?